Petticoat Junction foi mais do que uma comédia hilária sobre a vida rural americana. Era um lar temporário para almas ansiando por amor e reconhecimento. Mas quando os holofotes se apagaram, muitos dos atores caíram em tragédias. Morreram cedo demais, afundaram no vício ou foram esquecidos pelo próprio público que os amava. Vamos explorar as histórias comoventes dos bastidores. Você vai se surpreender. Vamos explorar. Edgar Buchanan como tio Joe Carson. Edgar Buchanan, cujo nome completo era William Edgar Buchanan II. Nasceu em 20 de março de 1903 em Humansville, Missouri, e se tornou um dos rostos mais conhecidos da televisão americana na década de 1960. Aos 60 anos começou a interpretar o tio Joe Carson, o tio preguiçoso mas bem-humorado em Petticoat Junction, 1963, e foi o único ator a aparecer em todos os 222 episódios. Esse papel o ajudou a deixar uma profunda impressão não apenas no Shady Rest Hotel, mas também nos fãs por meio de séries crossover como Green Acres. The Beverly Hillbillies. Edgar Buchanan faleceu em 4 de abril de 1979 aos 76 anos, vítima de um derrame e complicações de pneumonia. Nos últimos anos viveu discretamente em Palm Desert, Califórnia, afastando-se gradualmente dos holofotes devido a sérios problemas de saúde. Ao falecer, deixou para trás uma fortuna estimada em US 1,5 milhão, fruto de uma longa e estável carreira na indústria do entretenimento. Foi sepultado no Forest Lawn, no cemitério de Hollywood Hills, um local reservado para estrelas que marcaram a história do cinema. Mas a vida de Edgar não se resumiu a rir diante das câmeras. Nos bastidores, ele era um homem que sofria silenciosamente a dor de não ter filhos, um vazio que nem mesmo seus mais de 50 anos de casamento. Com Mildred Spence, conseguiram preencher dentista talentoso. Ele foi desencorajado pelo pai a seguir a carreira artística, o que sempre o fez sentir que estava indo contra as expectativas. Depois de se tornar famoso por seus papéis cômicos, ele frequentemente expressava o desejo de assumir papéis mais dramáticos, mas Hollywood o estereotipou como um médico barbudo ou um tio rabugento. Mais tarde, a artrite e a doença cardíaca gradualmente o privaram de sua mobilidade e ele ficou confinado a uma cadeira de rodas, um contraste gritante com o alegre preguiçoso. Porém independente. Tio Joe. Essa foi a maior ironia de sua vida. Um homem que trouxe o riso ao mundo suportou silenciosamente uma dor que ninguém conhecia. Bea Benaderet, como Kate Bradley. Bea Benaderet nasceu em 4 de abril de 1906 em Nova York, mas cresceu em São Francisco. Em 1963, aos 57 anos, Bea interpretou Kate Bradley, a proprietária do Shady Rest Hotel, na série de sucesso Petticoat Junction. Este papel tornou-se icônico para ela, retratando-a como uma mulher forte, espirituosa e gentil. Infelizmente, a carreira de Bea Benaderet terminou cedo demais. Ela faleceu em 13 de outubro de 1968 aos 2 anos em decorrência de complicações de câncer de pulmão e pneumonia. Embora a radioterapia em Stanford tenha sido inicialmente bem-sucedida, a doença retornou com força total, deixando-a exausta demais para continuar as filmagens da 6ª temporada de Petticoat Junction. Seu marido, o engenheiro de som, Eugene Twombly, ficou arrasado com a perda e morreu apenas 4 dias depois, vítima de um ataque cardíaco. Os dois foram enterrados lado a lado no Valhalla Memorial Park, em North Hollywood. O patrimônio líquido de Bea na época de sua morte era estimado em US
1 milhão resultado de mais de 3 décadas de trabalho em rádio, televisão e animação. O mais doloroso na vida de Bea não foi apenas sua doença terminal, mas também sua repetida rejeição por Hollywood. Apesar de ter sido uma das principais dubladoras da Warner Brothers nas décadas de 1940 e 1950, e de ter aparecido em comédias populares como The George Burns and Gracie Allen Show e The Beverly Hillbillies, ela nunca foi escalada para um papel importante até Petticoat Junction, em particular o papel de vovó em The Beverly Hillbillies, que havia sido originalmente escrito para ela, foi cortado na última hora, deixando Bea com uma profunda ferida emocional. As pessoas se lembram da minha voz, mas ninguém se lembra do meu rosto, disse ela certa vez em uma entrevista. Mesmo assim, com extraordinária determinação, Bea continuou trabalhando até seus últimos dias. Sua vida é um trágico testemunho de um grande talento há muito esquecido pela indústria até que fosse tarde demais para salvá-lo. Pat Woodell como Bobby Joe. Bradley. Pat Woodell, cujo nome completo é Patricia Joy Woodell, nasceu em 12 de julho de 1940 e 4 em Winthrop, Massachusetts. Aos 19 anos, começou a impressionar o público com seu papel como Bobby Joe Bradley, a filha mais velha de Kate na série de televisão Petticoat Junction, das 3 irmãs Bradley, Bobby Joe. Interpretada por Pat, é uma garota gentil e inteligente que adora ler e sonha em se tornar escritora. Sua participação em 74 episódios de 1963 a 1965 tornou-se um símbolo de beleza e pureza nos Estados Unidos da época. Embora adorada pelos fãs, Pat deixou a série após 2 temporadas para seguir a carreira de cantora, mas sua trajetória musical não alcançou o sucesso que ela esperava. Nos anos seguintes, ela passou a atuar em filmes B, como A Grande Casa de Bonecas, 1971, e A Caçada, 1972. Mas sua carreira decaiu gradualmente. Em 1973, ela se aposentou da indústria do entretenimento e viveu uma vida tranquila. Em 29 de setembro de 2015, Pat Woodell faleceu na Califórnia após uma longa batalha contra o câncer aos 71 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US 500 mil, e ela foi cremada de acordo com seus desejos. A maior tragédia da vida de Pat foi o silêncio dos holofotes após ela deixar o papel que a tornara conhecida. Após deixar Petticoat Junction, ela lutou para se firmar na implacável indústria cinematográfica, mas a maioria dos papéis que conseguiu foram personagens glamourosas em filmes, que focavam na exploração do corpo feminino. Ela admitiu se sentir presa entre as expectativas do público e aspirações artísticas não realizadas. O câncer foi um golpe fatal, mas talvez o que mais machucou Pat foi o fim de sua fama, embora ela já tenha sido a garota americana para milhões de telespectadores. Meredith McRae, como Billie Joe Bradley. Meredith McRae nasceu em 30 de maio de 1944 em Houston, Texas, em uma família repleta de estrelas. Seus pais eram os lendários artistas Gordon e Sheila McRae. Aos 22 anos, ela se juntou à série de sucesso Petticoat Junction como Billie Joe Bradley, a irmã mais velha retratada como inteligente, independente e ambiciosa em sua busca por uma carreira musical. Ao contrário das versões anteriores de Billie Joe, Meredith trouxe a imagem de uma mulher moderna e ambiciosa, tornando o papel um ícone feminista discreto na televisão americana. No final dos anos 1960. No entanto, a vida de Meredith não foi um conto de fadas. Ela faleceu em 14 de julho de 2000, poucas semanas após completar 56 anos devido a complicações de um câncer cerebral. Terminal, a doença foi descoberta tarde demais após uma série de diagnósticos equivocados por médicos.
Apesar de várias cirurgias e tratamentos experimentais com risco de morte, ela não sobreviveu. Seus restos mortais foram cremados e suas cinzas espalhadas no Oceano Pacífico, conforme sua vontade. Na época de sua morte, Meredith deixou um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões acumulado ao longo de uma carreira televisiva de quase 4 décadas e um legado familiar, o que torna a história de Meredith particularmente comovente. É a sensação de que ela nunca escapou verdadeiramente da sombra dos outros, desde seus pais famosos até o personagem Billy Joe, que a incriminou publicamente por toda a vida. Depois de Petticoat Junction, apesar de papéis recorrentes em programas como Magnum P.I. e Chips, e de uma temporada de sucesso como apresentadora do Panoto. Mid-Morning, Los Angeles. Meredith ansiava por ser reconhecida como uma artista independente, não apenas como filha de Gordon MacRae. Seu casamento com o ator Greg Mullavey terminou depois de quase 20 anos e um filho deixando-a profundamente traumatizada. Foi somente no final de sua vida, quando se casou novamente com o empresário Philip Neal, que ela encontrou paz. Mas o tempo não estava mais a seu favor. Os últimos anos de Meredith foram uma batalha física e mental, refletindo o espírito indomável de Billy Joe. Mesmo quando passou despercebida, ela lutou contra seu destino até o fim. Charles Lane, como Homer Bedloe. Charles Lane nasceu em 26 de janeiro de 1905 em São Francisco, Califórnia. Aos 58 anos, interpretou o papel de Homer Bedloe na peça Petticoat Junction. O personagem Bedloe, um supervisor frio e calculista da ferrovia, CNFW, foi um dos vilões mais icônicos da série, constantemente conspirando para fechar a ferrovia que passava por Hooterville e o Shady Rest Hotel, com seus óculos redondos, voz áspera e expressão que parecia ter acabado de morder um limão. Lane fez de Homer Bedloe um personagem odioso e indispensável. Charles Lane morreu em 9 de julho de 2007, aos 102 anos. Ele morreu em sua casa em Santa Mônica, Califórnia, de causas naturais, sem problemas médicos graves. Na época de sua morte, deixou um patrimônio líquido estimado em US 2 milhões, grande parte proveniente de royalties e investimentos cuidadosos feitos ao longo de 70 anos de carreira na indústria cinematográfica. Poucas pessoas sabem que por trás de sua aparência severa e de papéis estereotipados como o encrenqueiro Charles Lane, suportou grandes sofrimentos em sua vida. Ele perdeu seu único filho em um acidente de carro em 1970. Uma tragédia o atingiu enquanto ele filmava A Freira Voadora, forçando-o a se ausentar do set por 3 meses. Quando retornou, as pessoas notaram que Lane havia se tornado mais frio, sorria menos, mas atuava com mais profundidade do que nunca. Além de Petticoat Junction, ele também se destacou como um advogado de língua afiada em A Felicidade Não Se Compra, 1946, e um bancário mal-humorado em I Love Lucy. Ninguém interpretou um funcionário severo como Charles Lane, porque por trás de cada olhar penetrante havia uma vida inteira de sofrimento silencioso. Smiley Burnett como Charlie Pratt. Smiley Burnett nasceu em 18 de março de 1911 em Summam, Illinois. Aos 52 anos, ele interpretou Charlie Pratt, o espirituoso e bem-humorado maquinista da Hooterville Railroad, em Petticoat Junction de 1963 a 1967, com seu chapéu de palha, sorriso gentil e seu acordeão familiar. Smiley não era apenas a cola que unia os personagens, mas também a alma bem-humorada que levava milhões de espectadores ao riso, todas as semanas. Infelizmente, a vida de Smiley terminou cedo demais. Ele faleceu em 16 de fevereiro de 1967 em Encino, Califórnia, poucos meses após deixar o Petticoat Junction aos 55 anos. A causa foi leucemia aguda, uma doença de rápida progressão
que o enfraqueceu em poucas semanas. Sua morte repentina foi um grande choque para fãs e colegas, já que Smiley era conhecido por levar alegria por onde passava. Ele foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, em Hollywood Hills, um prestigioso cemitério dedicado a lendas do cinema americano. Ao falecer, Smiley deixou um patrimônio líquido estimado em US 250 mil, grande parte proveniente de uma carreira de décadas em mais de 150 filmes de faroeste, além de seus últimos papéis na televisão. O aspecto mais chocante da vida de Smiley foi a pura injustiça sofrida. Apesar de frequentemente contracenar com astros do cowboy como Gene Autry e Roy Rogers, e de compor mais de 400 canções, muitas das quais adaptadas para o cinema, ele permaneceu em grande parte desconhecido. Hollywood frequentemente o tratava como um comediante de espetáculo, apesar de sua versatilidade e capacidade de compor, escrever e tocar mais de 100 instrumentos. Em seus últimos anos, Smiley enfrentou problemas de saúde e financeiros, já que os estúdios frequentemente cediam os direitos de sua música. Um amigo disse uma vez: Smiley era a alma do Oeste, mas nunca lhe pagaram o que ele merecia. E talvez essa falta de reconhecimento fosse a ferida profunda e silenciosa que o homem que sempre sorria carregou consigo até o fim da vida. Virginia Sale, como Selma Plaut. Virginia Sale nasceu em 20 de maio de 1899 em Urbana, Illinois. Aos 66 anos, ela interpretou Selma Plaut na popular série de televisão Petticoat Junction, em meados da década de 1960. Selma era uma viúva intransigente e intrometida, que representava o tipo de mulher julgadora de cidade pequena que estava constantemente em desacordo com a família Bradley. Embora fosse uma personagem secundária, Selma Plaut deixou uma impressão duradoura com sua astúcia e severidade típicas de Virginia Sale, conferindo-lhe uma presença sedutora e enervante. Virginia Sale faleceu em 23 de agosto de 1992, aos 93 anos. A causa da morte foi confirmada como sendo complicações respiratórias e relacionadas à idade. Ela faleceu em paz em Woodland Hills, Califórnia, onde morou por muitos anos na Motion Picture and Television Country House, uma residência para artistas idosos. Não houve funeral elaborado nem cobertura da mídia. Sua morte foi amplamente esquecida por Hollywood. Seu patrimônio líquido na época de sua morte não era de conhecimento público, embora houvesse relatos de que ela viveu seus últimos anos, em grande parte graças à sua aposentadoria como atriz e ao apoio de caridade de seus colegas. Mas poucas pessoas sabem que por trás da velha rabugenta na tela havia uma mulher de coração partido que havia perdido seu único filho, um soldado, que morrera no Pacífico durante a Segunda Guerra Mundial. Virginia nunca se casou novamente. Após a morte prematura do marido e a perda do filho, deixou como uma sombra por muitos anos. Essa dor ficou gravada em todos os seus papéis desde a Severa, professora em The Thin Man, 1934, até breves aparições em suas primeiras comédias. Os personagens que ela retratava não eram mais performances, eram expressões de pesar. Virginia escreveu em seu diário: cada vez que a câmera girava, eu sentia como se pudesse ouvir meu filho chamando das trincheiras. Atriz, mãe, sobrevivente das 2 guerras mundiais, mas nunca livre de seus traumas. Virginia Sale, nome que nunca foi chamativo, mas cuja vida esteve ligada a uma tragédia que perdurou até o fim de sua vida. Frank Cady como Sam Drucker. Frank Cady nasceu em 8 de setembro de 1915 em Susanville, Califórnia.
Ele assumiu oficialmente o papel de Sam Drucker aos 48 anos. Em Petticoat Junction, interpretou Sam Drucker, dono de uma mercearia, e o Key, homem mais velho de Hooterville, sempre atualizado com as últimas notícias, entregando correspondências, vendendo mercadorias e dando opiniões desnecessárias que todos ouviam. O que tornou o personagem único foi o fato de ele ter aparecido não apenas em Petticoat Junction, mas também em Green Acres e Beverly Hillbillies, criando um universo rural distinto na televisão americana dos anos 1960. Frank Cady faleceu em 8 de junho de 2012 aos 96 anos, apenas 3 meses antes de completar 97 anos. Ele faleceu em paz dormindo em sua casa em Wilsonville, Oregon, após anos vivendo em reclusão. A causa da morte não foi divulgada oficialmente, mas acredita-se que tenha sido devido à idade avançada. Ele se aposentou em 1990 e viveu uma vida simples com sua esposa Shirley, com quem se casou em 1940. Infelizmente, Shirley faleceu em 2008 após quase 7 décadas juntos. Sua morte fez com que Frank se retraísse completamente, recusando todos os convites para reuniões ou entrevistas. Na época de sua morte, ele deixou um patrimônio líquido estimado em US $1 milhão, proveniente principalmente de direitos televisivos de longo prazo e modestos investimentos imobiliários no Oregon. Talvez o acontecimento mais marcante na vida de Frank não tenha nada a ver com sua carreira de ator, mas sim com a trágica morte de Shirley, sua esposa de 68 anos em 1990, vítima de câncer ósseo. Cady não foi mais vista em público desde então. Amigos próximos lembram que lhe ofereceram participações especiais em Seinfeld e Frasier, mas ele recusou todas, dizendo que não queria mais trabalhar enquanto sua esposa esperava nos bastidores. Ao longo de sua carreira, além de Sam Drucker, ele é lembrado por seu pequeno mas memorável papel como médico em Janela Indiscreta, 1954, de Alfred Hitchcock, um papel que capturou o lado frio e inteligente dele, que também demonstrava na vida real. U.F. Davis como Floyd Smoot. Ruff Davis. Nome verdadeiro: Rufus Davidson, nasceu em 2 de dezembro de 1908 em Vinson, Oklahoma. Em 1963, aos 55 anos, ele se juntou à série de televisão Petticoat Junction como Floyd Smoot, o atrapalhado, porém adorável condutor do trem de canhão de Hooterville. Junto com Charlie Pratt, interpretado por Smiley Burnett, eles se tornaram uma dupla cômica clássica conhecida por suas discussões bobas e apitos de trem, notoriamente estranhos. Ruff Davis morreu em 13 de dezembro de 1974, apenas 11 dias após seu 66º aniversário de ataque cardíaco em sua casa em Torrance, Califórnia. Sem esposa, sem filhos, sem família para cuidar dele, ele morreu em silêncio. Seu corpo foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, o local de descanso de muitas celebridades, mas seu túmulo é frequentemente negligenciado, sem flores ou visitantes. Seu patrimônio líquido é estimado em menos de US$ 200 mil, proveniente principalmente de modestos pagamentos residuais. No entanto, com sua morte, uma história continuou a ser contada. Após a morte repentina de Smiley Burnett em 1967, Davis pareceu perder a vontade de viver. Eles não eram apenas colegas de elenco, mas almas gêmeas no sentido figurado. Os dois viveram juntos por muitos anos e, segundo rumores, eram dois solteiros que nunca se casaram. Davis nunca falou publicamente sobre sua vida privada, mas em seus últimos anos era frequentemente visto carregando uma pequena foto de Burnett na carteira. Após a morte de seu único amigo próximo, Davis se afastou da indústria do entretenimento, recusando-se a participar de qualquer show em sua memória. Outrora um artista que trouxe risos à nação,
ele silenciosamente mergulhou na depressão, apresentando-se em feiras rurais, imitando gritos de animais em troca de algumas rodadas de aplausos. Uma comédia triste à qual ninguém prestava atenção havia chegado ao fim. Mike Miner, como Steve Elliott. Mike Miner, cujo nome verdadeiro é Michael Feddersen, nasceu em 7 de dezembro de 1940 em São Francisco, Califórnia. Alcançou a fama no início da década de 1960 e atingiu o auge de sua carreira interpretando Steve Elliott, o charmoso piloto romântico da série de sucesso Petticoat Junction. Mike tinha 26 anos quando se juntou ao elenco em 1966. E seu personagem fez mais do que apenas se casar com Betty Jo Bradley nas telas. Na vida real, ele também se casou com a atriz que interpretou Betty Jo, Linda Kay Henning, o que chocou os fãs e confundiu a linha entre ficção e realidade. No entanto, a vida de Mike Miner não teve um final feliz como no filme. Ele faleceu em 8 de janeiro de 2016, aos 75 anos, após uma longa batalha contra o câncer. Embora tenha falecido discretamente, Mike deixou uma marca duradoura no público com suas atuações emocionantes e teatrais, notadamente em Petticoat Junction e no musical da Broadway The Music Man. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 1 milhão, em grande parte devido a uma carreira de mais de 3 décadas como ator e cantor. Suas cinzas foram espalhadas ao mar, um gesto simples e pacífico que condizia com sua personalidade gentil. Mas por trás de seu sucesso estava um divórcio aparentemente amigável que o deixou devastado. Quando se casou com Linda Kay Henning, sua colega de Paula, elenco em Petticoat Junction em 1968. Mike acreditava estar vivendo um verdadeiro conto de fadas americano. Mas por trás dos holofotes havia um casamento em ruínas, abalado pelas pressões da fama, pelo ciúme latente e pela sombra iminente de seu pai, o magnata da televisão Don Feddersen. Mike vivia um paradoxo. Filho de um dos produtores de televisão mais poderosos dos Estados Unidos, ele nunca teve controle sobre sua vida. Após seu divórcio em 1973, Mike gradualmente desapareceu de Hollywood, recusando-se a dar entrevistas, nunca se casando novamente, e amigos chegaram a dizer que ele apresentou sinais de depressão e alcoolismo por um tempo. Apesar de aparições em séries como The Beverly Hillbillies e All My Children, Mike nunca recuperou a luz interior que havia perdido após aquele divórcio fatídico. Para ele, Hollywood havia sido um sonho e uma gaiola que aprisionou sua alma até o fim da vida.